todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sou sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou um headhunter, portanto um entrevistador profissional e um profundo interessado em histórias relacionadas a propósito. Histórias de pessoas, de carreiras e de organizações. Esse é o episódio número 14 da série 2024 aqui do podcast, onde a gente traz conversas quinzenais, portanto, novos episódios a cada 15 dias, e todos, assim como esse, todos os anteriores estão disponíveis no YouTube, no Spotify. Eu convido você também a assinar nossa newsletter no LinkedIn para receber avisos sobre novos episódios e também sobre textos semanais que eu publico na plataforma. Meu convidado de hoje é o CEO da Latam Airlines Brasil, Jérôme Cadier. Jérôme, seja super bem-vindo ao Conversas com Propósito. Obrigado pelo convite, André. Muito bom. Vou fazer aqui uma apresentação mais formal e aí a gente já começa aqui a nossa conversa. CEO da Latam Airlines Brasil, Jérôme trabalha na empresa há quase 12 anos. Inicialmente atuou como VP Senior de Marketing e Serviços, inclusive liderando o projeto de lançamento da marca Latam, e desde 2017 assumiu a cadeira de número 1 como CEO. É também conselheiro da Vivio. É Vivio ou Viveo que fala? Só para eu... Eu falo Vivio. Vivio. É também conselheiro da Vivio, empresa de capital aberto composta por um ecossistema de soluções para a área de saúde. Formado pela Poli Engenharia Industrial e com MBA pela Kellogg School of Management da Northwestern University, Jérôme iniciou sua carreira como tenente do Exército, depois atuou na McKinsey por 8 anos e na Whirlpool por outros 10 anos como VP Senior de Marketing, responsável por marcas como Brastemp e Consul. Jérôme tem 54 anos e 3 filhos, é um apaixonado por motos, viagens e velas. E no tempo livre, sempre praticou esportes, para ter saúde e comer e beber como gosta, nas palavras do próprio. Jérôme, vamos começar então já com essa nossa conversa aqui. De novo, agradeço muito pelo seu tempo e aceite o meu convite. Queria que você contasse para a gente sobre um momento, um trecho da tua história que foi marcante e que de alguma forma ajudou a definir quem você é hoje. Todos nós temos momentos marcantes que de alguma forma cravaram lembranças importantes e que de alguma forma ressoam até hoje em quem somos. Tem algum que você possa compartilhar com a gente? Bom, André, de novo, obrigado pelo convite. Espero que a gente consiga bater um papo interessante aqui. Bora. Sobre o momento marcante, eu acho que tem vários que vêm à cabeça, mas o principal deles foi em 2010. Quando eu fui expatriado para a Austrália pela Whirlpool, né? Eu estava no Brasil já há uns 7, 8 anos e eu fui enviado para a Austrália para tomar conta da operação da Austrália, Nova Zelândia e a distribuição que a gente tinha nas Ilhas do Pacífico. Uma operação super pequena da Whirlpool lá, a gente tinha 6% de market share, ou seja, a gente era um player pequeno lá naquele mercado. E era uma operação que já tinha 18 anos e nunca tinha sido rentável. E eu fui com um propósito, olha, você precisa fazer o turnaround dessa operação, a gente confia na tua capacidade, todo aquele blá 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 de motivação para eu ir feliz para lá. Mas o fato é que eu, durante 1 ano e meio, fiz tudo o que eu imaginei que devesse ser feito, repensei posicionamento, line-up de produtos, a gente mudou muito da equipe comercial, começou um monte de coisa para tentar fazer o turnaround da operação e não chegamos, não conseguimos. E aí o difícil foi chegar à conclusão que a gente já tinha tentado tudo que era possível mesmo, e aí a gente foi para o plano B. O plano B era ir na direção contrária, reduzir a operação, deixar uma presença só através de terceiro distribuidor, basicamente fechar a operação própria e deixar um terceiro operando, numa escala muito menor, mas pelo menos de forma rentável, né? Então acho que aquele momento de perceber que tudo que você planejou e executou durante 1 ano e meio não ia acontecer,
e que você tinha que buscar um plano muito diferente do que você tinha imaginado. Eu fiz a demissão das praticamente 200 pessoas que trabalhavam lá, botei um distribuidor, ficou uma equipe de 15 pessoas da empresa mesmo, controlando o distribuidor, mas no fundo foi uma enorme frustração. E eu acho que foi um pouco de botar os pés no chão, uma bela de uma lição de humildade, para Uhum. saber o que realmente você é capaz de fazer, o que você não é capaz de fazer ao longo da tua carreira. Eu acho que me deixou mais maduro naquela época lá. Muito bom. Eu acho que tem aí um aprendizado de humildade, de vulnerabilidade, por você compartilhar essa história aqui com a gente. E acho que tem também a lição de que não existe super-homem ou Mulher Maravilha, porque certos desafios são possíveis, outros nem tanto. E é importante a gente levar em consideração e, obviamente, contar com times fortes para tentar encarar esses desafios da melhor forma, né? Falando sobre figura de mentores na sua carreira, existe uma pessoa ou mais de uma pessoa que são especiais e que de alguma forma te ajudaram, te aconselharam, te influenciaram ou te motivaram a novas direções? Olha, André, eu acho que tem um número enorme de pessoas. Hum, Eu não consigo te falar uma, mas eu consigo te falar de características de várias das pessoas que ao longo da carreira me ajudaram, e me guiaram, e me empurraram, ou me brecaram. uhum, Que eu acho que eu fui tentando sempre identificar essas características. Por que eu gosto tanto de trabalhar com essa pessoa? O que ela uhum, tem de diferente? E tentar aprender com elas, né? Então, da época da consultoria, quando tinha muita gente que intelectualmente era brilhante e conseguia olhar para um problema muito complexo, simplificar ele, tentar uhum, deixar ele compreensível, né? Eu acho que do lado de problem solving, teve muitos na McKinsey que me ajudaram e me inspiraram tremendamente. É, Na Whirlpool também, acho que vários chefes que trouxeram um aspecto mais de relacionamento humano, de sensibilidade, de conexão, de motivação. Então eu fui sempre tentando tirar e como se fosse tentando emular isso e trazer essa qualidade para mim. Mas não tem um, tem uhum, vários. Eu acho que assim, uhum, eu devo minha carreira a tanta gente. E eu espero também poder fazer isso para muita gente, uhum. mas que seria até injusto falar uma pessoa, mas assim, foram vários. E uma figura de referência da vida pessoal? Seu pai, sua mãe, um professor, alguém que teve aquela, sabe, conversa super significativa e que gerou um impacto. Pode ser lá atrás, na primeira infância, adolescência. Teria alguém para você citar? Tem. Tem e que me influenciou e influenciou também meus irmãos de forma brutal para a vida toda, Hum, em uma dimensão. Meu hum, pai. hum, E eu vou te falar em qual dimensão. Assim, eu sou uma família grande, eu sou o mais novo de cinco. Cada uhum. um seguiu um caminho diferente. Um foi para engenharia, outro para medicina, para odontologia, para advocacia. E eu acabei sendo o último e o único que seguiu uma carreira parecida com a do meu pai, que foi dentro de gestão, né, dentro de administração. Seu pai é Mas vivo? meu pai é vivo ainda, está com 90 Uhum. anos, E mas ele trabalhou em grandes passou. empresas como você? Ele trabalhou na Saint-Gobain Ah, sim. praticamente a vida toda, né? Ele, Uhum, ele foi executivo da Saint-Gobain, na Brasilite, aqui no Brasil, né? uhum, E também vendas e marketing, a área mais comercial. uhum, Mas uma das coisas que eu lembro para sempre, a história que eu sempre conto para as pessoas mais próximas é o quanto o meu pai era preocupado com fazer a coisa certa do ponto de uhum. vista de incentivos. Então, eu vou te contar uma historinha que me Tá. marcou para sempre. Eu lembro que ele tinha relação com várias empresas obviamente, fazia investimentos grandes. Então, de alguma Uhum, forma, sempre tentava ser agradado por eventuais parceiros de negócio. E eu lembro, eu devia ter uns 11, 10 anos de idade. Num Natal, ele ganhou uma calculadora como uhum, presente de Natal.
que era uma HP 12C, eu lembro até do modelo da Sim, calculadora. claro, a famosa 12C. Uhum. 12C, de um parceiro, né? E ele trouxe para casa, e eu lembro da discussão que a gente teve em casa. E eu falando assim: ah, tudo bem, legal eles darem a calculadora para você, né? E ele falou: não, não, eu vou devolver essa calculadora amanhã de manhã, absurdo, não posso aceitar isso. E na época eu falei: puta, que absurdo, que exagero do meu pai, Uhum. né? E eu vi naquela época, e durante muitos anos, com aquilo lá como sendo um exagero de correção. É uma calculadora, vai mudar alguma coisa? E depois, mais maduro, tendo conversas com ele, ele falou: filho, não tem limite, né? Não tem, é uma calculadora, é um jantar, é uma viagem. Aonde você Uhum. traça o limite? E o limite é nenhum. Uhum. Então, eu levei isso muito para minha carreira, meus irmãos também, assim, essa retidão Uhum. e essa distância saudável que você tem que guardar de todos os seus parceiros comerciais para você poder ter independência de tomar decisão ao longo da tua vida. Eu acho que isso me marcou bem, bem cedo e para sempre. E ele era um pai exigente, é um pai bravo, um pai que cobrava, a barra era alta. Ah, André, é engraçado porque eu discuto muito isso. Eu sou pai também, mas eu sou um Ah, pai muito mais flexível do que eu acho que os pais da nossa geração. Acho que deve ter mais ou uhum, menos a mesma idade que eu. uhum, isso, tenho Era uma 56, época, dois a mais. era uma época diferente. Era uma época onde a relação com o pai era muito mais de distância, de Uhum, respeito. Pelo menos na minha família era assim. Meu pai trabalhava muito, então eu via ele, obviamente, à noite nos finais de semana, mas tinha uhum, uma distância e tinha uma seriedade que é bem diferente hoje. E ele sempre foi muito rígido. uhum. É, quando a ameaça da minha mãe é: eu vou chamar teu pai, né? Essa era a Ah, ameaça. certo, certo. E eu lembro que ele também tinha uma característica que essa também me acompanhou minha vida toda e é boa para quem trabalha em companhia aérea. Hum, O meu pai era incrivelmente, ainda continua hoje, pontual. hum, Você combinava um jantar com ele às 8h30, ele chegava às 8h15, né? E ele sempre fez isso a vida inteira dele, e eu acho que isso eu levei, porque eu levei não só agora para a Latam, no meu dia a dia, mas na operação da Latam. Uma das coisas que a gente mudou muito desde 2017 aqui foi a pontualidade. A gente virou uma das empresas mais uhum, pontuais do mundo consistentemente pelo respeito ao tempo. uhum. Isso é uma característica pessoal minha. Eu faço isso nas minhas reuniões aqui também. Não é só o voo que tem que decolar e chegar na hora, mas é a reunião que tem que começar e terminar na hora também. Então, acho que essa é outra característica da rigidez e da retidão que o meu pai tinha. E seu pai é brasileiro? Seu pai e sua mãe? Que eu tô curioso em relação ao seu nome, né, Jerome? É. O meu pai é carioca, ele nasceu no Rio de Hum, Janeiro, ele é filho de franceses, então meus hum, avós, por parte de pai, vieram para o uhum, Brasil na década de 20 e uhum. meu pai nasceu aqui, mas foi estudar na França. Quando ele estudava na França, ele conheceu a minha mãe, que é francesa, assim, nascida lá, família francesa, e que depois de casar com meu pai, se mudou com ele aqui para o Brasil. Então, assim, dois dos meus irmãos nasceram na França, três nasceram, eu e mais dois nascemos aqui. Todos têm nome francês, Hum. então a família São cinco inteira homens, cinco filhos são homens. quatro, não, são quatro homens e uma mulher, a mais velha é mulher, e depois Ah, quatro homens, mas todos com nome francês. Então, todo mundo me pergunta: mas você não é brasileiro? Não, eu sou brasileiro, nasci aqui em São Paulo, uhum. mas com nome francês que me deu dificuldade minha vida inteira. Eu sempre brincava com meus pais: mas vocês podiam ter simplificado um pouquinho esse nome. Esse nome só me causou dor de cabeça na vida. É. Por outro lado, acaba sendo uma marca, né? Eu, Não, pessoalmente, acho e que eu eu não não tenho conheço outro homônimo. Jerome, né? E eu não tenho homônimo, exatamente, esse é o Então, problema. isso mesmo. Vamos voltar ali para aquele momento da Austrália. Quantos anos na Austrália você ficou? 3 anos. 3 anos, né? E você também teve a oportunidade de morar nos Estados Unidos, né? Você fez o seu MBA, né, na Kellogg, e também no Chile, já pela antiga LAN, hoje Latam. É, o que que mudou no seu estilo de liderança a partir dessa vivência expandida, mais multicultural? Eu acho que muita coisa mudou. Eu vou te falar que o fato de também ter nascido numa família
que tinha origem francesa e estudado num colégio aqui no Brasil, em São Paulo, no Liceu Pasteur, um colégio francês, Aham. convivido com muita gente que era ou filho de expatriados é, ou filhos de pessoas que eventualmente iam voltar para a França em algum momento. Uhum. Eu acho que a educação já foi uma educação bastante diversa, mas o que eu acho que me adicionou nesses anos que eu passei fora do Brasil é essa vivência no dia a dia com uma sociedade, com amigos, com relações de trabalho muito diferentes do que são as que são aqui no Brasil. Uhum. E é muito diferente. Eu acho que isso ajuda, primeiro, a construir flexibilidade, porque você tem que se relacionar, você tem que funcionar nesse ambiente diferente. E segundo, eu acho que conseguir imaginar uma situação diversa da que você vive. Uhum. Eu vou te contar uma história que para mim abriu uma cabeça. Eu estava na Austrália, Uhum. e eu lembro de ter chamado uma pessoa para uma promoção, né? Eu estava mudando a liderança de uma área de atendimento a clientes e eu chamei uma das pessoas que trabalhava para a área de clientes e estava promovendo ela para gerente daquela área. E eu feliz, comunicando a promoção, né? E a Uhum. pessoa vira para mim e fala assim: Jerome, posso pensar até amanhã? Uhum. E acho que naquele momento foi um dos primeiros choques, porque na minha cabeça todo mundo quer ser promovido, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer crescer na carreira. E eu pensando assim, como é que ela quer pensar até amanhã? Ela voltou no dia seguinte e ela recusou a promoção. Uhum. E juro que aquele momento eu pensei, por que meu modelo mental não comporta isso? E eu comecei a ver que não, lá na Austrália, as pessoas estavam felizes com o padrão de vida que estavam, não tinha essa loucura por querer mais responsabilidade, mais salário, mais promoção. E ela falou para mim, ela falou, Uhum. João, eu já ganho o que eu quero, eu já tenho a vida pessoal que eu quero, eu não quero mais responsabilidade, eu não quero mais horas de trabalho, não preciso desse aumento de salário. E eu acho que esse é um exemplo de como você tem que construir modelos mentais para entender uma relação pessoal e com trabalho diferente do que eventualmente você tem e foi sempre acostumado a ter aqui no Brasil. E isso ajuda nesse momento que a gente está, em que a gente está repensando tudo, né, André? A gente não sabe como é que é. Vamos falar de coisa simples. Se você vai todo dia para o escritório, não vai, ou se você vai trabalhar Uhum. remoto. Assim, a gente está entrando já há alguns anos num mundo que a gente não sabe para onde vai. É. E isso tem me ajudado muito de ter aberto a cabeça nesses períodos fora do Brasil. Muito bom, muito bom. Você sabe que, obviamente, eu fiz uma pesquisa, né, para te ouvir um pouco falando em outras entrevistas, e aí a gente poderia aqui falar sobre, puxa, o que foi o impacto nas aéreas, pandemia e etc., mas isso tudo está lá no Google. E todas as vezes que eu faço esse tipo de interação aqui, eu tento mergulhar ao máximo na história da pessoa e nas histórias que as pessoas têm para compartilhar. Então, te agradeço muito que você traz aqui um conceito que eu acho que ele é muito importante para todos nós, que é o que que eu quero de verdade e quando eu vou entender que algo é suficiente. Quanto de dinheiro eu quero ganhar, quanto de dinheiro eu preciso ganhar e que outras coisas eu quero ter além do dinheiro. Tempo, como um exemplo, que talvez seja o nosso bem mais precioso, né? Mas a gente vai daqui a pouco para esse lado aí. Eu queria é, perguntar para você como é que é em, a gestão da operação do Brasil, a maior operação da companhia, quando você olha para a cultura brasileira e a integração com a cultura chilena, porque o headquarter está lá no Chile, né? Como é que é isso para você? Obviamente você morou lá, mas que tipo de papel específico você como CEO e você como pessoa tem que exercer para gerar uma liga maior entre essa operação da cultura brasileira com a operação da matriz chilena? Daria para a gente ficar o dia inteiro elaborando respostas relevantes sobre a pergunta que você acabou de fazer, que eu acho bem profunda. Uhum. Eu vou tentar não me alongar muito. Primeiro, eu acho Tranquilo. que somos todos latino-americanos. Os latinos Uhum. têm entre eles
muitas características similares. Mas Uhum. dentro do espectro latino, Uhum. provavelmente os brasileiros e os chilenos estão nos extremos do espectro. E o que eu quero dizer com isso? Você tem características muito diferentes, apesar de ambos serem latinos, Uhum. de como você se relaciona, de como você se comunica, de como você constrói seu círculo de amizades ou como você se relaciona com o serviço, e obviamente estamos falando de uma companhia aérea, então tem muito de Uhum. serviço numa companhia aérea. O chileno, ele é muito preciso, ele é Uhum. muito direto, ele lembra muito o alemão na sua aderência a processo, Uhum. na sua transparência e na sua capacidade de executar, né, de Uhum. maneira bastante precisa. O brasileiro, ele é muito humano, ele é muito pessoal, ele é muito sensível, ele não Uhum. necessariamente é tão direto, mas ele serve como ninguém, ele tem um prazer em servir, né? Em construir uma proximidade pessoal. Até o português tem mais contexto do que, né, na sua maneira de comunicar, o brasileiro tem mais contexto do que objetividade, né? Uhum. O chileno, que é um espanhol Uhum. mais radical, Uhum. muito verbal, né? Então, eu acho que você tem duas culturas muito diferentes, apesar das duas serem latino-americanas. E é difícil construir uma ponte entre as duas. E eu acho que a Uhum. gente aprendeu muito desde 2012, quando a fusão entre as duas empresas se iniciou de fato, né? O movimento foi aprovado em 2010, mas de fato só se iniciou em 2012, depois de todas as aprovações regulatórias terem sido dadas. A partir daí a gente começou a operar junto e foi muito difícil construir o melhor das duas culturas e não o pior das duas culturas, Uhum. né? Então, manter a atenção ao humano, ao serviço, a sensibilidade que o brasileiro tem, mas com a capacidade de executar, a precisão e a capacidade de controle que o chileno tem. Eu digo para você que a gente está nisso até hoje, André, e meu Uhum. papel muito é construir essa ponte o tempo todo, porque essa ponte a gente constrói e de acordo com o dia a dia que acontece, ela é destruída ou ela perde sua relevância e tem que construir de novo e cada vez mais robusta e cada vez mais forte. E eu acho que eu tenho que funcionar muito como um tradutor, Uhum. porque obviamente eu estou como head da operação brasileira, eu tenho uma posição no comitê executivo da companhia, diferentemente dos outros países, até pela relevância do Brasil, que é mais de Uhum. 50% da operação. E Uhum. lá eu tenho que ser membro do comitê executivo, mas também eu tenho o chapéu de head da operação brasileira. Então, eu tenho que fazer a construção de entendimento entre Uhum. como é que eu me sento em Santiago, olhando para as decisões e para a necessidade da operação brasileira, e como é que eu também me sento aqui em São Paulo e Uhum. olho como é que o corporativo, que a gente chama, como é que Uhum. o headquarters pensa na necessidade e na flexibilidade que ele precisa dar para as decisões que respeitam a natureza da operação brasileira e não a da peruana, colombiana, equatoriana ou da própria chilena. Então, eu sou um grande tradutor e construtor de pontes o tempo todo para que as pessoas se entendam. E o fato de eu ter sentado numa posição inicialmente lá no Chile e depois vindo para cá, eu acho que me ajudou a entender a perspectiva do global olhando para cá e a perspectiva agora do local olhando para o global. É, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Sim. E ela não se resolve. Ela pode se atenuar ao longo do tempo, mas ela é de construção diária, o tempo todo. Você antecipou a resposta para a minha próxima pergunta, que era justamente caso você não tivesse vivido no Chile, o quão mais difícil, mais desafiador seria, né? Quanto tempo você ficou no Chile? De 2013 até 17, 4 anos. É super importante, né? E Não, e sabe que eu acho que a gente, como todo latino, constrói relação uhum, presencialmente, né? Então, isso. até o fato, na época, do CEO da época, que era o Henrique Cueto, da Hum, família, que era também um dos uhum, principais acionistas da companhia, que também era CEO, dele me conhecer pessoalmente, de eu viver lá no Chile durante 4 anos, uhum, também me deu é, a
a garantia de que uma vez aqui ele ia me ouvir, porque Uhum. eu ia provavelmente falar coisas diferentes do que eu falava quando eu estava lá, mas ele me conhecia de antes. E aí, uma curiosidade, Uhum. eu era na época, André, responsável por marketing e serviços, né? Uhum. E uma das coisas dentro de marketing eram campanhas comunicacionais, né? Certo. E eu lembro que no começo de 2017 a gente fez uma campanha comunicacional para Uhum. todos os países da Latam. E Uhum. eu ainda na minha posição global. Como Quando eu corporativo. vim como corporativo, quando eu vim para cá em março de 2017, uma das primeiras decisões que eu tomei foi suspender a campanha. Porque quando eu sentei aqui e eu vi a Aham. campanha que eu mesmo tinha desenhado, aplicada aqui, entendendo de maneira mais profunda os desafios de posicionamento no mercado, a reação dos nossos concorrentes e dos nossos clientes com o que estava acontecendo no mercado, eu falei, nossa, essa campanha ela está indo para a direção errada, suspende. Uhum. E eu acho que foi a dificuldade que eu tive na época, que eu estava pensando na campanha global, de ter a sensibilidade do que estava acontecendo aqui e como que essa campanha ia ser aceita ou não. Então foi uma falha lá naquele momento, Uhum. mas quando eu sentei na cadeira aqui, eu falei, não, tá errado. E eu suspendi a campanha que eu mesmo tinha lançado. Puxa vida, que história bacana. E veja só, de novo, a humildade, né? Porque você muda a perspectiva, quer dizer, você cuida dessa campanha como uma campanha corporativa, quase global, podemos dizer, e aí vem para cá e aí suspende a campanha. Muito interessante. Pegando o gancho no chamado exemplo da liderança, né? O tom do topo, na minha pesquisa para fazer esse bate-papo, eu queria que você contasse de uma história de um conselho que você recebeu sobre a importância de parar para almoçar para dar o exemplo para as outras pessoas. Conta um pouco sobre esse episódio para a gente. Eu acho que tem épocas na vida que você começa a sentir a pressão e eventualmente você começa a tomar algumas decisões que você acha que são as corretas naquele momento e você não para pensar no efeito que isso tem para quem te vê, Uhum. ou para as outras pessoas, como é que elas vão interpretar aquilo lá. Uhum. A do almoço foi isso, né? E eu lembro que tinha uma época que eu estava muito pressionado pela situação da empresa e eu tinha esse hábito de almoçar na mesa. Uhum. E vamos embora olha, peço comida ou trago comida lá de baixo, sento na minha mesa, como enquanto eu ainda estou trabalhando. E, e eu acho que o que aconteceu é que eu comecei a perceber o quanto as pessoas viam aquilo lá e davam isso levava a uma associação de, pô, primeiro, ele não está afim de almoçar, ele não está afim de Uhum. conversar com as pessoas. Primeiro, esse cara não pensa em nada além de trabalhar. Uhum. Fora coisas mais simples e mais básicas. Ele está comendo um sanduíche todo dia. Olha a qualidade da alimentação desse cara. Ele não cuida nem do corpo, nem Certo. da saúde dele. Ou seja, tem um monte de imagem que aquilo lá passava. E, eu lembro o conselho foi que eu recebi naquela época foi, meu, sai para almoçar. E faça com que o tempo que você está lá também seja um tempo em que você descanse e que você use para se relacionar com as pessoas que eventualmente trabalham com você no ambiente fora, né? E eu sempre fui muito workaholic no começo da minha carreira, Uhum. André, assim, até pelas empresas que eu trabalhei, ou Isso. pela empresa que eu trabalhei, era uma empresa, assim, que a gente sempre trabalhou muitas horas. Então, A e escola aí mudava McKinsey, o né? projeto, é. E aí mudava o projeto, então você entrava em outro período Uhum. muito intenso, com ciclos curtos. Naquela época os projetos duravam pouco, então a gente sempre tava sob pressão. Então aquela era a minha escola. Quando eu saí de lá, eu levei de lá alguns hábitos que ao longo do tempo, e esse do almoço foi um que eu fui mudando. Uhum. Eu te confesso, se você olhar os últimos 2, 3 meses aqui, eu tô Uhum. almoçando na minha, eu tô almoçando na minha mesa. Então eu estou violando o próprio conselho que eu recebi naquela época, mas durante muito tempo eu voltei a, a dedicar tempo até para ter saúde mental. Eu acho que eu estou fazendo isso ultimamente, até tentando explicar por que eu voltei a almoçar, porque a gente está Uhum. vivendo um momento muito intenso, Uhum. então eu estou sacrificando um pouquinho essa regra.
Mas, de maneira geral, hoje, eu não considero que eu tenho um, um dia a dia muito intenso. Eu não me considero um workaholic hoje em dia. Uhum. Eu acho que eu tenho uma vida bastante regrada para a posição que eu tenho. Uhum. E como é que você lida com pressão? Como é que você se reenergiza e busca o equilíbrio quando você está com muita coisa ou quando você passa do ponto, né? Porque todos nós temos aí uma espécie de eletrocardiograma, né? Picos e vales, etc. Talvez você esteja vivendo mais em conjunto de picos ou um platô, mas como é que você lida com isso para você, de alguma forma, buscar um reequilíbrio? Eu acho que está até conectado com o que a gente estava falando. Primeiro, a alocação de tempo. Eu consigo trabalhar bastante horas, mas eu percebo a minha capacidade de tomar a decisão correta, a velocidade com a qual eu consigo tomar determinadas decisões, piorando na medida em que eu estou mais cansado. Então, a primeira coisa, eu tento não exagerar na quantidade de horas trabalhadas. E isso é disciplina mesmo de falar assim, deu, fechou, isso a gente vai Uhum, decidir amanhã, eu não vou ler mais esse documento agora, não vou fazer mais aquela uhum, ligação agora, eu vou fazer amanhã. certo. E proativamente empurrar as coisas para quando você está mais descansado. Essa é uma coisa. A segunda, eu sempre fiz atividade física. Você até falou no Uhum, comecinho o quanto eu valorizo isso. Não valorizo necessariamente pelo esporte. Eu nunca tive esporte por desempenho, assim. Não, sei, não sou daqueles. Eu já corri uma maratona, mas eu não corro maratona para ter tempo, para entendi. cada vez. Não, não sou. Não, não é por desempenho, mas é por saúde, é por isso me permitir fazer outras coisas, comer e beber, que eu adoro, Uhum, e eu não vou conseguir comer e beber tanto quanto eu faço se eu não fizer esporte. E a claro, segunda coisa é que o esporte me permite um descanso mental. certo. E nas épocas muito estressantes da minha vida, eu também fiz muito esporte, porque era o meu break, era o momento onde eu conseguia só pensar se eu estava correndo, se eu estava pedalando, eu estava pensando no que eu estava fazendo, a cabeça não estava em outro lugar, eu estava muito consciente daquilo que eu estava fazendo. Então, utilizar muito esporte para descansar. E aí eu chegava à noite, estava tão cansado do que eu tinha feito de atividade esportiva que eu conseguia dormir, porque o Entendi. corpo estava exausto. Se eu não Claro. tivesse cansado, provavelmente a cabeça ia ficar me dificultando pegar no sono. Então, eu sempre usei muito esporte. E aí também tem uma característica, o último ponto, André, eu gosto de pressão, no seguinte Hum, aspecto, eu gosto de estar contra o relógio, né? Ou de ter alguma coisa para decidir para amanhã. E normalmente o meu desempenho, a minha capacidade, ela é melhor quando eu tenho que fazer uma coisa que é para amanhã do que quando uhum, eu tenho que fazer uma coisa que é para daqui a um mês. certo. E a pressão nesse aspecto, ela me faz focar mais, ela me faz estar mais atento do que se for uma coisa muito lá para frente, em que ainda não estou no mood, ainda não estou na conexão com aquela atividade, com aquela decisão, com aquele projeto, se ele está muito tranquilo. Mas se ele está pressionado em cima da hora, eu estou mais conectado. Essa é uma característica Uhum. pessoal minha que eu acho que talvez eu não tenha treinado, mas ela apareceu. Olhando para esse teu estilo de vida, estilo de liderança e o que a gente acabou de falar sobre almoçar na mesa do trabalho, obviamente isso tudo foi forjado em uma escola como a da McKinsey, fazendo o MBA nos Estados Unidos, ambientes de muita produtividade, né? E esse é um ambiente também, e eu vejo, né, pela sua formação, de altíssimo nível cognitivo. Pega a Poli, McKinsey de novo, Kellogg. E aí, se a gente resgata esse último ponto, que você funciona melhor em pressão, que você gosta de ir contra o tempo, como é que é para você lidar com pessoas diferentes, que têm outro tipo de perfil de entrega ou outro tipo de inteligência, inteligência emocional, perfil mais criativo, mas não necessariamente o drive de correr contra o tempo ou do desafio intelectual. Eu acho que com o tempo, talvez eu fui exposto cada vez mais a ambientes mais diversos, Hum, né?
E se a gente pegar pelas próprias empresas pelas quais eu trabalhei, entre a McKinsey, que era um ambiente, né, entre os consultores da McKinsey muito parecido, né, ambientes de pessoas muito similares do ponto de vista de background, naquela época, né, acho que hoje a McKinsey já mudou, já está mais diversa, mas naquela época, a McKinsey aqui no Brasil era um escritório de 40 pessoas, ou seja, não tinha muita gente, e eram todos com o mesmo perfil, muito iguais. Até hoje, eu acho que é totalmente diferente, o ambiente é muito mais diverso, é uma companhia que tem características locais, pessoas e áreas muito diferentes. Eu acho que eu fui cada vez mais valorizando o que cada um pode aportar. E eu Certo. adoro, André, tem uma coisa que eu adoro, é discussão, debate. Sei. Debate não no sentido de conflito, mas no sentido de, puta, deixa eu entender o que você está falando e por que que Entendi. eu não concordo com o que você está falando. E deixa eu tentar te convencer ou você tentar me convencer. Certo. E eu, se tem uma coisa, eu defendo muito meus pontos de vista, mas também na hora que eu percebo que eu estou errado, eu viro de posição Uhum. muito facilmente. Não é assim aquele. Eu não vou dizer que eu não sou cabeça dura, porque eu acho que um pouco de cabeça dura eu sou, Sim. mas na hora que eu percebo que eu estou errado, eu não tenho compromisso com a minha opinião anterior. Você me convenceu, vamos Uhum. embora, mudou a direção. Entendi. E eu acho que isso fez com que eu conseguisse ver em pessoas diferentes habilidades que me complementam. Uhum. Eu sei que muita gente que está na minha equipe não tem essa mesma, esse mesmo prazer que eu vou chamar pela pressão. Uhum. E quem sabe é ótimo eles estarem na mesa na hora que a gente está fazendo o projeto, porque eles vão ter mais dedicação e mais capacidade para avançar esse projeto com mais antecedência do que eu vou ter. E de repente Uhum. chega na hora da decisão, eu vou ter mais energia, vou estar mais conectados e eles vão estar menos. Então eu acho que Uhum. eu comecei a perceber muito e valorizar muito o quanto a diversidade de perfis e ideias pode trazer. Eu lembro numa discussão, meu filho estuda numa escola aqui em São Paulo, Uhum. também parecida com a McKinsey, com um perfil muito definido. E a Certo. escola começou a receber bolsistas ultimamente, que eu achei uma ótima decisão. E Uhum. parte da conversa com meu filho, de 13, 14 anos, foi qual que é o valor do bolsista? Uhum. Aí ele, não, porque é na imagem da escola. Eu falei, não, não, não. Qual que é o valor do bolsista para você? Para você. O que que para você, como aluno dessa escola, Uhum. o que que o bolsista está te trazendo? E a primeira reação dele foi, puta, não sei, pai. Né? E o quanto ele precisa entender o que essa pessoa está trazendo para a sala de aula por morar num lugar diferente, por vir de um ambiente socioeconômico diferente do dele, por ter uma postura e uma relação com as outras crianças nova Uhum. e mais rica. Então, a gente fez isso aqui na Latam nos últimos tempos. A Latam avançou brutalmente Uhum. nos temas de diversidade e inclusão. A gente não faz muita propaganda disso, porque eu não acho que é relevante fazer propaganda para fora disso, Uhum. mas a gente conseguiu atingir, por exemplo, os percentuais de participação de PCDs na operação da Uhum. companhia, Uhum. muito além do que qualquer outra companhia aérea está conseguindo fazer, porque em companhia aérea o PCD também tem uma dificuldade, tem algumas funções que eu não consigo encaixar um PCD. Sim. Mas quando a gente fala de todas as letras do LGBTQIA+, o quanto a gente conseguiu incluir, e ainda tem um caminho enorme, mas o quanto a companhia está cada vez mais rica e refletindo o passageiro, cada vez Certo. mais. Nosso Uhum. perfil mais parecido com as pessoas que a gente transporta. E olhando para o teu estilo de liderança, se você fizer um exercício assim, olhando para o espelho, o que que você acha que é a sua característica mais forte no aspecto positivo, ou seja, a sua principal qualidade como líder, e, do outro lado, aquele maior desafio, aquilo que o tempo passa e você se vê ainda voltando naquele comportamento e ainda entendendo que você tem espaço para se desenvolver como líder. Você sabe, André, que você entrevista milhares de pessoas e tem aquela resposta padrão, não, mas é que eu sou muito perfeccionista, aquela É. bobagem que a maioria Não, das não, não. pessoas, né? Isso me cansa. Mas por que eu te dou esse Uhum. exemplo? Porque eu acho que todas as qualidades, existe uma graduação que é saudável
Sim, E existe uma graduação que não é. é E já verdade. te explicando por que eu estou te falando isso, porque eu acho que o grande valor, o grande atributo que eu acho que eu tenho é objetividade, assertividade e aderência à verdade. Certo. Em qualquer momento, em qualquer situação. Aqui aparece E de isso é novo muito bom. aparece a característica do seu pai, né? A verdade, o É, fazer o certo, né? super. Uhum, Em qualquer situação. Eu acho que isso é muito bom. Eu uhum, acho que tem horas que eu erro, porque eu passo do ponto, né? certo. Porque eu acho que essa assertividade, essa verdade, às vezes ela, principalmente a assertividade, ela faz com que algumas pessoas recuem. Não, se o Jerome está tão convencido disso, puta, eu não vou nem. Ele é o CEO da Uhum, companhia, eu não vou nem tentar convencê-lo que ele está errado. Essa aderência absoluta à verdade, eu vou te falar a coisa nua e crua do jeito que ela é, tem momentos que é melhor não falar. Ou, né, escolher melhor o momento em que você tem que trazê-la para a mesa. Ser mais estratégico em relação a isso. E acho que é aí que eu erro às vezes. Eu acho que é uma característica minha, muita gente que trabalha comigo valoriza isso, mas eu não acho que eu acerto sempre no timing uhum, e com ao extremo eu levo essa característica, mas eu acho que essa é uma. E a outra que eu te falaria é a preocupação com o tempo e pontualidade. uhum. E eu peguei muito isso ao longo do tempo, eu não era assim no começo da minha carreira, mas fui pegando e valorizando isso. Assim, você falou, né? O uso do tempo é tudo hoje. É a coisa Uhum. mais importante que a gente tem, que a gente sabe que acaba. Então, esse negócio de começar na hora, terminar na hora, reuniões super curtas, faço muitas reuniões curtas ao longo do dia e eu Certo. forço toda a minha equipe a não perder tempo falando assim, não, eu também acho, deixa eu também. Não, você está trazendo alguma coisa nova na mesa? Não, então não precisa falar. Né? Uhum. Da gente não perder tempo rodando em volta de determinados assuntos. E, de novo, tá aí uma característica que às vezes eu uso ao extremo, porque eu acho que a pessoa não está trazendo nada novo, eu corto ela, falo, vamos mudar para o próximo assunto, e na verdade ela estava tentando trazer alguma coisa, ela Uhum. estava tentando complementar, e ela podia ter levado aquela decisão, aquela reunião para outro lugar, e eu não deixei pela Uhum. minha paranoia com produtividade, acaba logo, não tem nada diferente, então let's move on, né? Vamos para o próximo tópico. Acho que, de novo, um exemplo de que às vezes essa preocupação alucinada com o tempo, ela pode passar do ponto, pode ser Ah, ruim. ouvindo o que você acabou de falar, nas duas respostas anteriores, eu me conecto porque eu lembro quando eu saí do meu MBA, né? Eu fiz UCLA Anderson School, eu sou da turma de 2000, então morei em Los Angeles 98 a 2000. E, e aí recebi uma oferta para ficar full-time numa empresa de consultoria, mas eu participei do processo da McKinsey. E aí tinham todas aquelas perguntas de quantas bolinhas de ping-pong cabe, aquela coisa que a gente ouve falar e que de fato era uma prática na época, eu não sei como é que está hoje. E, curiosamente, naquele momento, eu não fui aprovado na McKinsey, porque eu não teria o padrão cognitivo, que eu de fato não tinha. Mas eu tenho talvez outras fortalezas, então isso se conecta com o tema dessa diversidade de talentos que você traz, que eu acho que é super importante. E a outra vertente diz respeito a esse tema do espelho que um líder, que um CEO como você exerce em relação, por exemplo, a colocar o time para discussões produtivas, para que, obviamente, vocês devem ter milhares de desafios e projetos andando ao mesmo tempo, num segmento absolutamente competitivo e que está sempre sendo avaliado, e a gente podia ir para o tema da judicialização das aéreas do Brasil, que eu também já te ouvi falando, mas eu não quero ir para lá. Mas eu pensando aqui no time e nesse teu estilo de liderança, eu me lembro do conceito de segurança psicológica, que é o de haver de fato essa condução, mas preservando o espaço para que as pessoas possam dar suas ideias sem ter o receio, né, de, puxa, será que eu vou
eu vou descumprir com o tempo dessa reunião. Eu lembro quando eu reportei para um CEO, e ele era notadamente um cara muito explosivo, muito sanguíneo, muito temperamental. E eu dizia para ele, com toda a calma do mundo, quem está perdendo com isso é você, porque as pessoas te temem. E elas não vão dar suas ideias porque elas se sentem amedrontadas, aquadas. É claro que não é aqui o teu caso, mas eu acho que é uma reflexão importante para quem está nos ouvindo em relação ao chamado tom do topo, né? Ao quanto o comportamento do CEO ou da CEO ou de um líder, de uma líder, impacta o ambiente, impacta os times, né? Lembrando daquela frase que as pessoas, antes de qualquer coisa, se demitem do líder. Tem uma frase no livro Nove Mitos sobre o Trabalho, que diz o seguinte: as pessoas dificilmente ficarão num time ruim, mesmo sendo uma empresa boa. Ou seja, não adianta ser uma melhor empresa para trabalhar. Mas ficarão numa empresa ruim se a liderança for boa. Então, a influência do líder é o elemento número 1 em relação ao engajamento dos times, tá? Você concorda com isso? Eu concordo 100%. Uhum. E te digo que o que eu acho que é importante, apesar de eu ser, olhando para o espelho, né? Como você Claro. falou, eu ser bastante assertivo, ser muito direto, ter essa preocupação alucinada com produtividade e tempo Aham. e relevância das observações, né? Muitas vezes Sim. eu falo assim, não, e tá certo o que você está falando, mas é absolutamente irrelevante para o Aham. que a gente está discutindo. Apesar de eu ter essa preocupação, ao mesmo tempo, eu muito recorrentemente, publicamente reconheço os erros ou as mudanças de opinião, para que as pessoas minhas, para Certo. que as pessoas também entendam que não tem nenhum risco você discordar do Jerome. Porque se elas tiverem esse receio de, seja porque eu não tenho tempo, seja porque eu não articulei tão bem minha ideia, seja porque ele é o CEO da companhia, eu não vou enfrentá-lo, aí você está perdendo uma oportunidade espetacular de aprender. Mas Isso. na hora em que as pessoas veem o quão facilmente eu reconheço meus erros e eu mudo de opinião quando o argumento é bom e eu faço isso público, isso faz com que as pessoas falem assim, não, eu tenho que estar bem preparado para falar com o Jerome, mas Uhum. ele está errado, eu vou falar com ele. Ou seja, não Uhum. tem esse receio de eu não vou falar com ele, ou eu não vou levantar uma coisa que eu acho que está equivocada. As duas coisas têm que vir juntas, porque se só vier uma, você vai obviamente perder a capacidade de algumas pessoas adicionarem, e se só tiver a outra, você vai ver, você vai ser visto como um líder que não é fraco, que não é forte, que é fraco, que não tem certeza de para onde está indo, né? Então tem que ter um balanço entre essas duas coisas para convidar toda a tua equipe para fazer com que a empresa, as decisões sejam melhores. Excelente. Eu vou resgatar aquele momento que você chega ao Brasil. Você falou que tinha aprovado uma campanha corporativa global, chega ao Brasil e fala, não, eu vou cancelar essa campanha, vou suspender essa campanha, porque ela não faz sentido para a operação aqui do Brasil. Naquele momento, você tinha chegado já como CEO ou você ainda estava como VP Senior de Marketing, chegando ao Brasil? Já tava na posição de CEO quando eu De cheguei. CEO, ok. É exatamente o que eu queria pegar. E aí, o que você pode destacar para a gente como os principais aprendizados ao chegar na cadeira de CEO? Porque, obviamente, tem uma mudança de perspectiva, a exemplo da campanha, mas, obviamente, vai muito além disso. E aí, eu queria te pedir para falar um pouco sobre o que você mais se deu conta, quais foram os principais aprendizados ao assumir essa cadeira, que vale ser compartilhado aqui com a gente. Eu acho que tem muitos. O principal deles, Hum, quão difícil é a solidão. hum, Você vai crescendo naturalmente numa empresa, você tem sempre pares. E esses pares cuidam de funções diferentes ou uhum, mais parecidas com a sua, quando você está numa área um pouco mais júnior, mas na medida em que você vai crescendo, e aí você vira, sei lá, o VP de sim, operações ou VP de marketing. Você é o head da sua área, tudo que uhum, diz respeito ao marketing está com você, mas você tem pares.
E eu sempre me apoiei e me relacionei muito com esses pares para me ajudar a tomar decisão, para construir alianças que eventualmente eu precisava para conseguir aprovar determinado projeto ou investimento. Então, a partir do momento que eu sentei na cadeira de CEO, eu senti uma solidão tremenda, porque eu olhava para o lado e não tinha ninguém, e eu comecei a perceber o quanto eu precisava muito mais da minha equipe, dos que reportavam para mim, porque eu não tinha mais o par para quem eu podia pedir conselho, pedir ajuda, construir. Não, era comigo. E eu precisava fazer com que a minha equipe suprisse essa, entre aspas, falta de pares. Uhum. E acho que esse foi o principal aprendizado. Não, não, não foi a sensação de solidão pela dificuldade de tomar decisão, porque se tem uma coisa que eu gosto na minha vida, tomar decisão, certo ou errado, eu gosto. Sempre Uhum. gostei. Mas é não trocar com ninguém, é não ter oportunidade de debater com alguém que não se sente, que não vê você como chefe. E hoje, praticamente todo mundo me vê como chefe. Então, eu, Sim. eu preciso quebrar uma barreira de relacionamento, conseguir trabalhar de uma forma que eu não necessariamente tinha tanta consciência antes. E agora tenho plena consciência disso. Esse foi o desafio, acho que mais difícil de lidar naquele momento. Muito bom, muito, muito bom. E que conselhos você daria, então, para um executivo ou executiva, já em posição C-level, já em posição de vice-presidência, que almeja chegar à posição de CEO? Eu acho que eu vou estar muito influenciado, André, pelas conversas com minha filha e meu filho. É. É, e eu não sei o quão útil elas vão ser para as Não? pessoas especificamente que você está dizendo, mas eu tenho uma filha de 18 anos que acabou de entrar na faculdade e Uhum. tenho um de 14 que está sempre preocupado em o que eu vou fazer da vida, para onde eu vou, o que eu vou estudar, se eu vou Sua morar filha, fora ou sua não filha vou, começou a cursar o quê? administração. A administração, certo. E meu filho, com essa, talvez porque ele está vivendo também esse negócio da irmã mais velha dele também começar a Uhum. pensar, não, mas eu não sei se eu quero fazer finanças, se eu quero fazer computação. E o conselho para os dois E, é assim, não se preocupe tanto hum, em, em quando e o que decidir. Vai hum, ter uma hora que a decisão vai vir, ou que a oportunidade vai aparecer, se você fizer um bom trabalho. uhum. E tentar saber antes da hora, ou tentar identificar ou acelerar determinados processos, decisões, movimentos de carreira, porque você tem um objetivo X, eu não sei se é o melhor caminho, sinceramente. Uhum. E para eles, eu falo, espera, calma, ainda tem tempo. Minha filha está com 18, eu decidi o que eu queria fazer da minha carreira, ou pelo menos eu direcionei a minha carreira para consultoria, na época que eu estava saindo da faculdade, eu já tinha 23 anos. E reverti isso é, quando eu já tinha 32 anos de idade. Falei, não, não quero mais consultoria. E mudei de carreira. Uhum. Uhum. Então, também acho que a gente às vezes fica se forçando. Não, eu quero. Eu lembro de um colega meu, E, um tempo atrás, falando: não, eu preciso ser diretor antes dos 40 anos de idade. E talvez tenha, ou tivesse naquela época até essa pressão, e algumas pessoas pensavam nisso. E eu parei e falei, puta, nunca parei para pensar nisso. Eu tenho e, 38, será que eu tenho que me preocupar se eu não sou diretor antes? uhum. Uhum. E eu acho que isso no final das contas é irrelevante. Ou seja, de novo, posso estar errado, tá, André? Mas eu acho que faz um bom trabalho, faz as coisas que você acha que você tem habilidade, não necessariamente só as coisas que você gosta, que é essa outra coisa, não. Não é só, não vamos Uhum. ser poliana aqui e falar assim, não, trabalha no que você gosta, que não. Trabalha no que você faz bem, né? Isso. E eventualmente você vai começar a gostar também do resultado que isso vai te trazer, mas eu acho que é muito mais ir construindo sem necessariamente saber em quanto tempo, aonde e como você tem que fazer para chegar em determinado lugar, porque a vida vai tomando rumos que hoje você não consegue saber. Então, é ter muita calma e fazer bem as coisas e se dedicar Uhum. bem às coisas que você faz. Não tentar fazer coisas demais. Eu vejo muita gente com essa tendência de tentar fazer tudo. Muito do meu trabalho hoje, na Latam até,
é tentar reduzir o escopo das coisas, falar assim, cara, deixa para depois, isso aqui não faz. Não, você está tentando fazer essas três coisas simultaneamente, cara, faz uma primeiro, deixa as duas para depois. Ou seja, é muito de tentar reduzir para fazer bem feito do que ampliar e tentar sempre abraçar mais coisas até o momento que você eventualmente tropeça com aquilo lá, se você não for absolutamente fora da curva. Então, acho que esse é o conselho que eu daria. Não sei se eu fui tão Não, claro foi no que eu muito falei. bom. Sabe que te ouvindo, eu lembrei daquela frase do Alain de Botton. Ele fala que a realização do trabalho, ela está em algum lugar nesse caminho de você conseguir exercer, realizar o seu talento, aquilo que você é bom, você desenvolver habilidades importantes para você entregar bem, portanto, unindo o talento com a habilidade, em algo que tem a busca pelo mercado e que dê um retorno financeiro, porque é um tripé, talento, habilidade e remuneração. Não a remuneração no sentido de ser o objetivo principal, mas de isso sair da equação para você poder se dedicar ao ofício, ao projeto, ao desafio, que é onde, de fato, reside, né, o tema da realização pelo trabalho, né? Muito bom. Gostei muito aí dos inputs. Acho que é um excelente paralelo entre aquilo que você fala para os filhos, aquilo que, de alguma forma, eu falo para os meus e aquilo que a gente vê como algo importante mesmo no mercado. Saindo, então, do seu papel como gestor, como executivo, e fazendo agora uma transição para esse papel como conselheiro na Vivio, né? Quão difícil é para você virar a chave e não querer agir como CEO quando você está no conselho? Porque no IBGC, eu dou aula no IBGC desde 2018, e a gente usa sempre aquela máxima nose in, fingers out, nariz dentro e mãos para fora, né? Que é, o que é o papel do conselho e o que é o papel da gestão. Como é que é para você esse desafio? Porque estando na operação da Latam, você é o CEO, você está responsável pela execução. No conselho, é um outro papel. Quão desafiador isso é? Acho que é muito difícil. Eu fui, durante 2 anos, conselheiro da Múltiplos, Uhum, que era uma empresa de capital aberto, representando a Latam, né? uhum, No conselho da Múltiplos, até a gente fechar o capital da Múltiplos em 2018. Mas, no fundo, essa agora é recente, né? Está sendo a experiência, acho que mais relevante como conselheiro, ainda é uhum, recente, mas a uhum, dificuldade ela vem justamente do que você está dizendo. uhum. Eu sempre na minha vida adorei e sempre tive, acho que, um pendente para executar, tomar decisão, avançar, Isso. porque a responsabilidade é minha, porque eu quero fazer, faço assim, para o bem ou para o mal, eu sou o cara apertando o botão. Uhum, E o conselho não tem nada disso. O uhum, conselho tem que ajudar quem está fazendo isso. E o bom é que eu acho que os conselheiros que estão junto comigo lá são brilhantes. São caras assim que eu admiro muito. Todo o contato que eu tive com eles até agora, desde o processo de conversas, entrevistas até as reuniões que a gente tem tido desde o final de maio, têm sido muito ricas e eu tenho aprendido muito olhando para eles. E tendo uma conversa muito aberta com o CEO, que também é muito competente lá, uhum, de, cara, como é que eu posso te ajudar? Né? uhum. E onde eu tenho facilidade é o seguinte: eu não tenho tempo. Ou seja, não é que eu tenho tanto tempo para me colocar como se eu estivesse do lado da execução. Eu não tenho tempo para isso. E Uhum, a segunda coisa, eu não tenho conhecimento ainda para isso. uhum, Então eu estou tentando aproveitar o fato que eu não conheço tão bem a indústria, a relação entre clientes e fornecedores, o papel da concorrência e as habilidades do grupo perante. Eu ainda estou na fase de tentar entender isso e fazer aquelas perguntas que Isso. todo conselheiro precisa fazer. E Uhum, me concentrar muito mais nas perguntas do que na recomendação de qualquer, olha, eu acho que tem que ir por aqui, eu tenho que ir por ali. Mas eu te digo que se colocar nessa posição não é nada fácil para quem gosta de ser executivo.
mas eu tenho certeza que me faz ser um executivo melhor. E eu Ah, comecei a olhar certamente. a relação que eu tenho com o meu conselho aqui e falar assim, puta, que legal quando aquele conselheiro faz isso, 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 eu gostaria de poder fazer isso no conselho Aham. da Vivo. Então eu comecei a olhar para isso também com outros olhos em função de estar no conselho da Vivo, e eu acho que essa ideia que eu tenho, eu ainda vou ser executivo por muitos anos, mas eu gostaria, ao longo dos próximos anos, fazer essa transição para, eventualmente, quando eu não for mais executivo, eu poder ajudar as empresas estando no conselho. E tendo um conselho, como eu tenho Uhum. hoje, eu acho que é a combinação ideal. Não dá para ter dois, mas eu vou treinando para ser cada vez um conselheiro melhor e daqui a, não sei, X anos eu poder me dedicar só para isso. Perfeito. É exatamente o que eu acredito, viu, Jerome, que você sendo hoje conselheiro e no máximo um conselho numa posição full-time, porque disponibilidade é uma palavra muito importante, você se torna um executivo melhor. Tenho certeza que você leva aprendizados, por exemplo, para o comitê executivo no Chile, para o seu Total. papel como CEO, né, na Operação Brasil. Um paralelo que me ocorreu te ouvindo é aquela máxima de que o presidente do conselho, numa discussão de um determinado tema a ser deliberado numa reunião, ele deve ser o último a falar, a se expressar, a trazer seu ponto de vista para dar voz a todos os demais, né? Que de alguma forma se conecta com uma habilidade que você mencionou antes sobre tornar reuniões produtivas, mas permitir que as pessoas tragam o seu ponto de vista, porque se você, como CEO, falar já no começo e as pessoas acharem, bom, esse é o caminho, o Jerome já sabe o que a gente tem para fazer, essa é a direção, você vai cercear a criatividade e diversidade de opiniões que vão ajudar muito, né? Então, é muito bacana você trazer essa comparação e essa vivência da realidade como conselheiro e o desafio mesmo de praticar o tal do nosing fingers out. Olhando para o futuro, né? O que você almeja para o teu futuro? Onde é que você quer estar daqui a 10 anos, vamos falar assim? Você vai estar quase nos 65? O que é essa tua visão de futuro? Dentro daquilo que a gente pode, obviamente, planejar hoje em dia, mas assim, aquilo que você aspira, sabe? Que depende do Jerome. André, eu sou muito ruim para isso. É. E eu acho que no começo talvez eu fosse ruim porque eu tinha uma incapacidade de E, planejar ou me imaginar tantos anos para frente. E hoje eu sou ruim porque eu decidi que eu não quero gastar muito tempo tentando imaginar esse cenário lá para frente. Eu tenho um horizonte mais curto na minha e. cabeça. Isso não quer dizer que eu não quero estar, eventualmente, no mesmo lugar que eu estou hoje daqui a 5, 10 anos, Uhum. mas eu vou te falar, eu tenho muita clareza dos próximos 1, 2 anos. Certo. E eu guardo muita flexibilidade para o que eventualmente eu vou fazer depois. Vai depender assim, de quão bem eu desempenhar o papel, por exemplo, de conselheiro. Se eu desempenhar isso bem e isso me trouxer felicidade, eu consigo me imaginar daqui a 10 anos, eventualmente com uma carreira dedicada a conselho e não sendo mais Certo. executivo. Uhum. Eu, eu tenho 54, ainda tenho muita saúde. Sem Tenho dúvida. cada vez mais cabelo branco, mas ainda tenho muita saúde. Sim. Então, se eu continuar tendo o prazer que eu tenho em ser executivo, e quem sabe eu estico essa minha passagem como CEO, como executivo mais tempo na Latam, mais tempo fora da Latam, e eu postergo a ideia de me dedicar a conselho. Ou quem sabe eu me canso de tudo, e eu adoro velejar, eu já Aham. pensei várias vezes em comprar um veleiro e ficar velejando, seja pela costa brasileira ou por Uhum. outros lugares do mundo, porque eu também adoro viajar. Assim, vai depender de tanta coisa, vai depender de como meus filhos avançarem, vai depender de com quem eu estiver naquele momento. Então, Uhum. não sei Uhum. daqui a 10 anos, mas eu sei que nos próximos dois, eu estou super feliz com o que eu faço aqui. Eu amo o meu trabalho aqui na Latam. Eu gosto muito de ser CEO de uma companhia desse porte, desse tamanho, com essa responsabilidade. A gente está construindo uma história de turnaround enorme na Latam nos últimos anos, está tendo reconhecimento dos clientes, está tendo reconhecimento
financeiro, isso tem me trazido um prazer enorme, apesar do Uhum. dia a dia difícil, etc., e dessa Uhum. indústria ser meio louca como ela é, Uhum. mas eu estou super feliz onde eu estou hoje. Eu não imagino, pelo menos nos próximos 2 anos, qualquer mudança no que eu vivo hoje. Você é um cara que já certamente viajou para diferentes lugares do mundo, seja em ciclos anteriores ou agora como CEO da Latam. Um ou dois lugares que você daria como dica de destino no Brasil ou no mundo? Acabei de pensar nessa pergunta aqui. Você fala, puxa, É, lá foi um lugar realmente muito marcante por conta disso ou daquilo. é difícil fazer uma seleção de bate-pronto assim. Tem É. 2 lugares no Brasil que eu voltaria, e alguns eu já voltei algumas vezes, porque eu amo. Um deles eu fui com os meus filhos na floresta amazônica, visitar a Uhum. floresta. Uhum. E é um negócio absolutamente alucinante. E você entra em contato com a natureza e até as comunidades e as pessoas que Uhum. moram ali de um jeito que te marca e me marcou muito. Eu voltaria lá e Uhum. recomendo todos que puderem ir. Não parem em Manaus, Aham. tem que ir mais para dentro na floresta e é muito marcante. E eu gosto de praia e gosto de vela, então Uhum. faz uns anos eu comecei a aprender a fazer kite. Uhum. E em Fortaleza tem alguns lugares absolutamente maravilhosos para fazer kite. E é um Uhum. momento onde você para de pensar em absolutamente tudo, onde você está no mar, no vento, o sol. Sei. Esses são 2 lugares que eu acho que aqui no Brasil eu voltaria e volto com alguma frequência. Do kite eu já fui 3 vezes e já estou planejando a próxima. Fora do Brasil, eu gosto de comer e beber, André. Uhum. Eu gosto de vinho Uhum. e eu gosto de massa. Então não tem como escapar da Da Itália, Itália, né? né? A última viagem para a Itália, eu fui para Puglia Uhum. e para Sicília. Uhum. Eu vou te falar que eu acho que tem pouca coisa no mundo que dá tanto prazer do que comer aquela comida dessas 2 regiões Uhum. e os vinhos que eles produzem ali. Eu acho aquilo lá um desbunde. Uhum. Se eu tivesse tempo e dinheiro para ficar voltando lá, eu voltaria com muita frequência. Esse é um lugar que eu gosto muito. E agora eu vou tentar, apesar de eu ser francês, eu não Uhum. conheço tanto a França, né? Eu conheço muito Uhum. Paris. Paris Uhum. eu ia todo ano, tá? Mas não conheço muito o interior da França. E agora, vou tirar férias daqui a pouco, Uhum. vou fazer uma viagem pelo interior da França. Então, daqui uns meses eu posso voltar a te falar se ela é tão boa quanto o interior da Itália, mas eu ficaria com Itália disparado. Muito bom. A seguir cenas dos próximos capítulos, então. Muito bem, eu vou Isso aí. agora fazer algumas perguntas de um bloco que eu faço para todos os convidados aqui, nessa parte final aqui do nosso bate-papo, sobre propósito, tá? Então, eu queria que você completasse para mim a frase. Propósito é... Três pontinhos. Acho que o propósito é crescer. Crescer na direção de aprender. Uhum. Eu, eu acho que tem uma coisa que me dá muito prazer nessa vida, é descobrir coisas que eu não sabia, é Uhum. rever pontos de vista que eu tive e que eu complemento ou mudo. E isso vem de aprendizado. Uhum. Eu acho que hoje eu estou com 54, eu estou aprendendo tanto quanto quando eu tinha 14, para pegar a idade do meu filho. E isso eu acho que me faz um ser humano melhor, Uhum. melhor a vida de quem convive e trabalha comigo no dia a dia, e pode trazer mais coisas para o país, né, Uhum. para as comunidades nas quais eu estou inserido. Eu acho que é a combinação ideal de tudo, de prazer, felicidade, crescimento, oportunidade para outros e para você. Eu, eu, eu pararia aí. Uhum. E duas ou três palavras que nos ajudam a entender o seu propósito pessoal.
Então, como eu tinha falado crescer, uma das palavras tem que ser aprender. Uhum. E a outra, que é uma palavra que a gente, e aí tem um alinhamento enorme com o que eu faço na Latam, cuidar. Uhum. E cuidar no aspecto físico e psicológico, né? Das pessoas e de quem convive com você. Eu sempre amei essa palavra de cuidar, tanto que ela está até no propósito da Latam, né? A Uhum. gente fala que é cuidar para que os sonhos cheguem ao seu destino. A gente discutiu muito por que a palavra cuidar estava lá, né, no propósito da Latam. E para usar uma que eu também acredito muito e valorizo muito, Uhum. servir. Uhum. E servir, muito que eu comecei a perceber o quanto a minha carreira acabou indo para serviço mais do que para produto, né? Eu trabalhei mais tempo Certo. em serviço do que para produto. E o quanto quando eu vou para qualquer lugar, eu vou te falar, a gente tem alguns lugares que eu gosto muito de ir e eu fico só reparando em como que as pessoas servem. E E, servem de como que elas te atendem, como que elas conversam com você, como que elas falam. Não estou falando só no avião, estou falando uhum. no hotel, no Uhum. restaurante, em qualquer lugar. E de novo está conectado ao propósito no aspecto de na hora em que você serve, você se junta, Isso. Se você se conecta. conecta, né? E com isso você também aprende, porque você não consegue servir sem muita atenção em quem é o outro, sem um Uhum. olhar atento em quem você está servindo. Então, Então, eu acho que essa conexão que se arma ali é uma capacidade também de você aprender, de você olhar para o outro. Então, para mim, todas essas palavras são muito poderosas, né? Aprender, cuidar, servir. excelente. E qual foi o melhor ou pior conselho que você já recebeu? Entre os melhores está esse de parar para almoçar, né? Que eu levei para muito lugar, né? Porque não é Claro. só parar para almoçar, mas é não ficar trabalhando até 10 horas da noite que nem um alucinado, né? Então, eu Uhum. levei muito para a gestão do teu dia a dia e da tua alocação de tempo. Uhum. E eu tenho uma memória muito seletiva. Seletiva, eu esqueço as coisas fácil, André. Uhum. Então, acho que Uhum. os conselhos ruins eu provavelmente já os esqueci. É, então, não consigo lembrar de nenhum agora de bate-pronto. Vai ficar ocupando espaço desnecessariamente, né? Já não tem muito, então é melhor liberar, né? Espaço. Não, perfeito. E que pergunta você teria para mim nessa conversa? Então, eu pensei nisso. A gente tem visto os últimos anos né, uma multiplicação enorme desses podcasts, entrevistas, Uhum. e eu acho que tem muita coisa super boa, mas tem alguns assim que são super pouco profundos, pouco Uhum. relevantes, né? Uhum. Eu até lembro na época que eu descobri o TED, né? Uhum. Eu comecei a assistir, nossa, eu falava assim, nossa, como em 15 minutos tem uns caras que me passam uma lição de vida. Certo. Faz tanto tempo que eu tento procurar alguma coisa relevante nos TED Talks e não encontro mais nada, Uhum. porque ficou tão Uhum. comum que Uhum. acho que ninguém tem nada de novo para adicionar. Como que você, que faz essas entrevistas, que organiza esses podcasts, como que você faz para que o teu seja relevante e não caia assim na vala comum dos que são esquecíveis? Super boa essa pergunta. Eu acho que ela se conecta com duas palavras que você trouxe aí ao longo desse nosso bate-papo, que são a humildade e o servir. E aí eu me coloco nesse lugar de, puxa, eu tenho acesso a pessoas em posições de liderança, em posições de CEO, em posições de conselho, em vários lugares no Brasil e no mundo. E à medida que isso foi se tangibilizando, eu comecei a perceber que eu poderia ir além no sentido de convidar, a partir de uma curadoria pessoal,
pessoas que têm uma história bacana para compartilhar e que podem trazer inspiração, que podem trazer referência para tantas outras pessoas. E aí a palavra relevância ela é muito importante, porque tudo que eu não quero é fazer mais do mesmo, por isso que eu comentei com você, a gente não vai falar aqui sobre market share, sobre experiência do cliente, etc. Porque você dá um Google e, puxa, tem isso um monte, inclusive participações suas e etc. Que eu acho que tem o seu papel. Mas aqui o meu foco é no propósito pessoal, nas histórias de vida e de carreira dessas lideranças, dessas figuras. E figuras que estão preocupadas não só com o espelho, mas preocupadas com os outros, com os times, com as organizações, com a sociedade, sabe? E enquanto eu me mantiver fiel a esse objetivo, eu entendo que o podcast será relevante, porque eu estou ecoando algo que me impacta, essa conversa com você me impacta. Anotei várias coisas aqui que são relevantes para mim e que eu tenho certeza que vão ser relevantes para muitas pessoas que nos assistem. E tem uma coisa, né, Jerome, que a gente, ao fazer esse tipo de conversa e gravada, fica temporal. Porque hoje eu estou em Curitiba, você está em São Paulo. Eu posso entrevistar qualquer pessoa no mundo. E eu não estou trazendo um tema que diz respeito a esse mês de setembro de 2024, mas sim temas desde a tua história de vida, do exemplo do seu pai, daquilo que você viveu, daquilo que você entende que foi importante, daquilo que você está aprendendo, daquilo que você está reconsiderando. Por isso que eu acho que se conecta com a verdade, com as boas histórias, e aí tem a ligação com a humildade do aprendizado para mim, para as outras pessoas, o servir de uma forma relevante. Muito boa a pergunta e me permite expressar, de fato, afirmar isso, sabe? Porque é algo que eu tenho uma grande responsabilidade, mas um profundo prazer em fazer. Super legal, claríssimo. E um livro marcante na sua vida? Você teria algum para compartilhar, alguma coisa? Você fala assim, putz, esse livro, vou pegar o paralelo do TED Talk, né, que você falou assim. Eu tenho uma sequência de livros assim, onde você vai ter aquelas pérolas. Eu queria que você destacasse para a gente um ou dois, assim, fala assim, olha, esse livro foi muito importante para mim. E por quê? Eu acho que o mais importante é um livro que chama Princípios, do Ray Dalio. Sim, já li. E eu fiz o exercício de escrever os meus princípios, né? E assim, de maneira muito rápida, o que ele fala que você já leu você é exposto à tomada de decisão o tempo todo na sua vida, né? E quanto mais você tem claro na tua cabeça quais são os princípios que norteiam as suas decisões e a sua capacidade de avançar na sua vida, melhor. Então, gaste um tempo esclarecendo quais são os princípios que te ajudam à tomada de decisão na vida. E ele fala dos dele, ele comenta, etc, etc. Eu passei pelo exercício, escrevi os meus, revi depois de alguns anos, ajustei. Eles estão impressos num pôster na minha sala, que não tem sala, né? Aqui é tudo aberto, né? Na Latam, todos os diretores estão no mesmo ambiente. Do lado da minha mesa estão os meus princípios escritos lá, são 9, e eu fui um pouco mais longe, eu escrevi o princípio que nem ele faz, mas eu também fui para uma... O que isso quer dizer? Né? Você entendi. tentar tangibilizar como que aquele princípio toca as decisões do dia a dia. Eu acho que é um dos livros, para mim foi um livro marcante. Me ajudou muito na minha vida a esclarecer as coisas, a simplificar as coisas, a torná-las mais objetivas. E o fato de eu ter eles ali faz com que as pessoas que trabalham comigo também sabem um pouco como é que a banda toca e como é que é o Jerome, por que ele dá tanto valor para verdade, para transparência, para objetividade, para reconhecimento das opiniões dos outros, etc, etc. Tem outro também que me ajudou muito na minha carreira. Eu não vou lembrar de bate-pronto os autores, mas é um livro que me ajudou muito aqui na Latam, no momento em que a gente teve que fazer uma transição na maneira da Latam operar aqui no Brasil. O livro chama 4 Disciplinas da Execução. Tá. 4DX, né? 4DX.
Uhum. E a gente aplicou muita coisa desse livro aqui, sobre como gerenciar a operação, né? Como tocar a operação. A Latam é uma empresa de operação. A gente decola 800 voos todos os dias. Cada voo tem toda uma série de Uhum. processos, tanto para que ele saia na hora, para que ele chegue na hora, para que ele seja seguro, para que eu consiga vender esse voo, etc. E a gente utilizou muitos dos conceitos dessas 4 disciplinas e aplicou eles de fato no dia a dia, que nos ajudou tremendamente. Na época que a gente fez, a gente era a empresa menos pontual. A gente virou a empresa mais pontual do Brasil e do mundo aplicando esses princípios aqui. São os 2 livros super fortes. Muito, muito bom. Esse Ford X eu não conheço, mas fica aí a dica e depois a gente vai colocar para as pessoas quando publicar, os autores. Legal. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Essa pergunta é tão, tão difícil, André. E parece muito as conversas que eu tenho com esse meu filho de 14 anos. Ele tem uma imaginação meio fértil e ele fica É. sempre falando: você preferiria isso ou isso? Aquelas coisas Uhum, uhum. mágicas, assim, né? Você prefere isso? Eu tentaria fazer o seguinte: E aí? eu, eu acho que uma das piores coisas é a gente ter tantas pessoas nesse mundo que vivem abaixo das condições mínimas de Né? saúde e segurança física, psicológica, alimentação. Certo. Então, eu não vou dizer que nesse minuto eu tentaria acabar com a desigualdade, E, porque eu acho que a desigualdade ela é necessária em que até sentido? para impulsionar, até E, para impulsionar as pessoas. Você precisa ter a capacidade de influenciar de maneira diferente, até porque nós queremos coisas diferentes. A gente uhum. não pode querer tudo igual. Eu não acredito em todo mundo ter o mesmo nível de qualquer coisa, Certo. do dinheiro ao sucesso, à carreira. Não, acho que tem que ter diferença. O que Uhum. não pode ter é tanta gente vivendo abaixo das condições mínimas Uhum. de saúde, segurança, alimentação, Uhum. dinheiro. Uhum. Eu acho que essa tem que ser o norte principal de toda a política pública de qualquer governo. E eu acho que a gente tem visto que a gente não está conseguindo fazer isso. Uhum. Não é no Brasil, a gente não está conseguindo fazer isso no mundo. Melhorou de maneira geral? Melhorou, mas com uma desigualdade inaceitável sobre qualquer aspecto. Então, a gente precisa manter uma desigualdade, mas achatar muito, trazendo muito a parte de baixo da sociedade que não tem acesso às oportunidades e dar esse acesso às oportunidades para que a vida seja melhor para eles. Muito bom. Difícil demais te responder essa Isso. pergunta. Então, mas é isso. Eu digo sempre que quando o entrevistado faz uma pausa, significa que tem valor, que tem reflexão. Então, estou chegando no final, tenho mais duas. Pensando no chamado tempo profundo, que é uma expressão do livro Como Ser um Bom Ancestral, do Roman Czernek, eu não me lembro como é que pronunciou o nome dele, mas é excelente esse livro. E ele provoca a gente na leitura sobre o tipo de legado que a gente quer deixar, não para os nossos filhos ou para os nossos netos, mas para os nossos tataranetos, ou seja, daqui a 100 anos, 150 anos, quando você, Jerome, não estiver mais aqui, como que você quer ser lembrado? Pode ser pela sua família, pode ser por outras pessoas. Ah, o Jerome foi um cara que... 150 anos é muito tempo, né? Uhum. Eu fico pensando se eu lembro dos meus bisavós ou tataravós e que eu associo a eles e me vem muito pouca coisa porque eu acho que passa muito tempo.
Então tem que ser um legado de muito impacto para que dure tantas gerações. Uhum. Mas eu gostaria que eles vissem que o seu tataravô, sei lá, trouxe para a família, ou até além da família, Uhum. a noção de que dá para ser completo, dá para ser relevante em várias dimensões, não só na profissional, né? Uhum. Eu, eu, eu quero ser um muito bom pai para os meus filhos, Uhum. né? E apesar de eu ter uma situação familiar complexa, porque eu, né, não vivo com a mãe deles, Uhum. mas eu sou um pai quando eu estou com eles, absolutamente dedicado e integral, muito longe do que é o CEO da Latam. Uhum. Eu também, durante mais de 20 anos da minha vida, pratiquei arte marcial e leio e aprendo muito sobre Oriente e filosofia e Que coisas tipo de que vão luta? muito além do que... É uma mistura do Aikido Uhum. japonês com o Taekwondo Ah. coreano. É uma arte marcial coreana que chama Hapkido, Uhum. mas que no fundo foi trazendo um pouco da torção e da imobilização Uhum. do Aikido japonês com o trabalho de perna e chute Uhum. tipicamente de uma arte marcial coreana, que é o Taekwondo. E tem um pouco disso, né, de combinar Uhum. habilidades e fazer um amálgama de muitas habilidades e conhecimento, mas eu não fui atleta de ponta, Uhum. mas eu dediquei muito ao esporte e ao conhecimento e à leitura para aprender e para... Então, o que eu não quero ser lembrado é, pô, ele foi um super bom profissional, que Uhum. bom, ele foi Uhum. presidente de empresa e Uhum. isso para mim é super pouco relevante, mas ele conseguiu ser um super pai presente e que participou da vida e que ajudou os filhos. Ele conseguiu ser não necessariamente um bom marido, porque meu casamento não deu certo, mas agora eu estou namorando e eu quero ser um muito bom parceiro para quem está comigo. Eu quero ser alguém que aprende nas dimensões que não estão ligadas necessariamente ao trabalho, seja pelo esporte, pela arte marcial, pela filosofia, psicologia e tudo. Se isso for uma inspiração para uma geração da minha família daqui a vários anos, eu estarei feliz, ou serei feliz. Muito bom. Eu gostei muito da palavra completo, porque completo pode parecer algo inatingível, uma barra muito alta, ou pode ser uma busca na jornada por estar presente nesses diferentes papéis, né? E acho que tem uma mensagem muito forte aí, viu, Giovanni? E uma frase, é, uma mensagem que você queria deixar aí para o final dessa nossa conversa. Aqui, André, eu vou ser muito influenciado pelo momento que a gente está vivendo no Brasil e nos outros países. Eu estou cansado dessa polarização, desses extremos que não se entendem, que não se escutam, que não conversam, que se agridem. A gente perdeu a nossa capacidade de conversar, de discutir, de dialogar como sociedade. E não é um problema aqui do Brasil, entre lulistas e bolsonaristas, não, é um problema no mundo inteiro. Trump versus os democratas nos Estados Unidos, as loucuras que estão acontecendo na França com a extrema-direita. A gente tem que dialogar. Eu acho que se é essa mensagem que eu queria deixar, essa é uma. A gente tem que entender o outro. Vamos dialogar, vamos conversar, vamos parar de se agredir e de se entrincheirar no seu canto, né, e jogando bomba do outro lado. A gente está evoluindo nessa dimensão no mundo. Acho que a gente precisa parar e voltar a conversar. Vamos dialogar. Excelente, meu caro. Muito, muito bom. Agradeço imensamente aí a sua abertura, disponibilidade, vulnerabilidade e generosidade aqui nessa conversa. Foi realmente muito, muito bacana. Que legal. Espero ter ajudado a fazer com que esse podcast seja relevante, como você mesmo disse, Isso que é o mesmo. teu objetivo.
certamente ajudou, tenho a certeza disso. E eu agradeço a você que está nos assistindo, agradeço pelo seu tempo, pela escuta atenta, pela audiência. Eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. E vamos juntos, então, ecoar mais diálogo, como bem pontuou o Jérôme, mais propósito, mais inspiração. Muito obrigado e até o próximo episódio.